O desafio da intimidade, de entender que Deus é o soberano sobre a nossa vida. Para entender isso, a água não pode estar mais no joelho, já tem que ter ido um pouco mais para cima. É um pouco mais profundo isso, é entender que a casa de Potifar é boa demais. Eu sou o melhor criado, o cara que toma conta de tudo. Eu como do bom e do melhor. Eu ganhei a confiança do meu Senhor e eu não quero sair daqui. É isso que José, ele não quer sair da casa de Potifar. Mas agora, a mulher de Potifar quer ele. Olha bem, ele não pode ter ou trabalha tanto para enriquecer Potifar, mas será que não dá para se vingar disso? Claro que dá. Eu trabalho para ele, ele fica rico, mas eu vou me deitar com a mulher dele. Olha bem, emoção. Ela procura ele, e José diz: aqui nessa casa, o patrão me deixou governar tudo, a única coisa que ele me privou foi você. Eu não vou mexer com você. Você acha que Potifar falou isso para ele? Não, porque era óbvio. É assim que funciona. Potifar não falou, mas ele era alguém que o coração era íntimo de Deus. Ele sabia que adultério era, certo, algo pecaminoso. Olhe bem. Mas pastor, olha só, o senhor está falando de José, deve ter alguma coisa de errada, porque preste atenção, como é que o senhor está falando de José, que José sabe que é errado adulterar, mas os 10 mandamentos foram escritos por Moisés, depois de José, porque princípio sempre foi princípio para Deus. Eu não tenho como explicar isso detalhadamente. Mas você quer entender a profundidade? É os caras que venderam ele aparecer lá no Egito, enquanto ele é governador. O desejo de vingança de José aflora. Ele manda prender seus irmãos, os acusando de espionagem durante 3 dias. Mas 3 dias depois, escute o que eu vou falar, ser íntimo de Deus não te impede de ficar nervoso, não te impede de ficar zangado, não te impede de querer fazer coisas que desaprovam. Só fique tranquilo. Dê um tempo, porque Deus é o nosso Deus. 3 dias depois, José manda soltar seus irmãos. O que é isso? Isso é equilíbrio. Sabe, um relacionamento íntimo que não para na superficialidade ou apenas na base das raízes. Um relacionamento que consiga migrar um pouco mais a fundo para a reverência, para a submissão. E não vamos parar na reverência e na submissão, vamos para o controle de nossas emoções, de nossas razões e estabelecer um equilíbrio em tudo isso. Só que o verso continua. Verso 5. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro, o qual não se podia passar. Pega o verso 6. E ele me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do outro ribeiro. Preste atenção, que me parece que essa próxima fase, Ezequiel não foi nadando. Me parece que essa próxima fase, ele não atravessou. O texto diz que ele olhou e viu que era um ribeiro fundo, que ele não conseguia passar. E que para ele passar ali, aquela próxima fase, exigia dele uma habilidade, um nado. Não sei, isso aqui é uma visão. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que aqui está uma próxima fase.
Que se Ezequiel viveu ou não, isso não é problema meu, é problema dele. O problema é que a Bíblia está dizendo que existe uma próxima fase, que vai além dos artelhos, além dos joelhos e além dos lombos. Uma fase que pode me levar para uma intimidade com Deus, como a intimidade de Pedro. Experiências inexplicáveis e ilimitadas. Eu quero levar essa quarta fase de intimidade para aquelas coisas que ninguém vai viver o que nós vivemos. Ninguém. Experiências únicas. Sabe o que é? Únicas. Foi o que Pedro viveu. Um nível de intimidade. Ah, pastor, eu não concordo muito não, porque a Bíblia diz que o mais íntimo de Jesus era João. Está certo. Agora, a nível de experiência com Deus, pelo menos registrado na Bíblia, João não viveu a metade do que Pedro viveu. Porque para viver coisas extraordinárias com Deus não depende de amor, depende de atitude, de decisão, de querer ir. João estava no mesmo barco que Pedro andou sozinho sobre as águas. João estava no mesmo lugar onde houve a transfiguração que Pedro disse: eu quero ficar aqui e fazer uma tenda. As oportunidades eram as mesmas, e elas estão hoje diante de nós. Para onde eu quero ir? O que eu estou querendo viver? Que nível de intimidade eu estou? Pastor, eu estou só nas raízes, eu estou só nos pés e bem firmados. É um bom começo, mas ainda não é o fim. Pastor, eu sou reverente, sim, eu sou submisso, show de bola, mas vamos para a próxima fase. Pastor, olha, eu já controlo bem minhas emoções, aprendi a viver meus relacionamentos interpessoais de uma forma extraordinária, estou indo bem, no equilíbrio, evitando as extremidades. Pois é, querido, mas está na hora de nós vivermos o que ninguém está vivendo. E para viver o que ninguém vive, nós temos que fazer o que ninguém faz. É assim que funciona. O nível de intimidade que faça com que nós, e é isso que é importante, não é para os outros, é para nós, sabe? É entender o que Deus está fazendo, está realizando na nossa vida. E aí, essa última fase, ela é muito particular. Ela é muito particular. Jesus tinha 12 discípulos, chega na casa de Jairo. Sabe quem é que entra com ele? Para ver a menina ressuscitar? Pedro. Quando Jesus é preso, você sabe que Pedro é o único a tentar defendê-lo? Quando está no barco aquela madrugada, ele é o único que deseja sair? Você sabe que ele é o dono do barco, ou um dos donos do barco? Naquela multiplicação, naquela pesca maravilhosa? Pastor, o que Pedro tinha? Poder de decisão, vontade de ir para o próximo nível. É isso que ele tinha. Vontade de ser íntimo, a ponto de que as pessoas soubessem que ele viveu coisas. Pedro, como é que você está solto, Pedro? Aqui na casa de Maria, mãe de João Marcos. Você estava preso, algemado. Homens fazendo a guarda para você não fugir. Um anjo entrou na prisão, tocou em mim, as algemas abriram, mandou que eu pegasse a capa, as portas se abriram, eu saí da prisão, solto por um ser celestial. Eu aprendi uma coisa, e fecho minha mensagem aqui. O Deus daqui é o mesmo Deus daqui, sim ou não? O Deus daqui é o mesmo Deus daqui, sim ou não? Então por que acontecia coisa aqui que não acontece aqui? Se o Deus daqui é o mesmo daqui. Porque pessoas faziam aqui o que nós não estamos fazendo aqui.
A hora que fizermos aqui o que eles fizeram aqui, nós vamos viver coisas extraordinárias. E vou além, a hora que fizermos aqui mais do que eles fizeram aqui, nós vamos viver aqui, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos sair daqui para viver o extraordinário com Deus. Posso ouvir um amém?